Então, eu quero aqui adorar o Senhor, irmãos, glorificar a Deus por essa oportunidade. Meus amados irmãos, é culto de missões. Eu estava ali sentado ali e veio, até meu lenço sumiu, mas louvado seja Deus. E me veio aqui a lembrança, a memória. Você pode falar o nome de um missionário? Alguém pode falar o nome de um missionário? Alguém pode citar um missionário aí? Desculpa. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, irmãos. E eu estava ali, pastor Leandro, e eu lembrei de um missionário, uma família missionária, chamada José Fernando Fontes, missionária Beatriz Fontes e Mariane Fontes. Por que eu lembrei disso, irmãos? Porque eu comecei a fazer uma retrospectiva lá atrás, de tudo que Deus fez. O pastor Leandro comentou algo ali quando estávamos sentados, e eu achei interessante, pertinente, e a gente vai colocar em prática esse nome de Jesus. E eu comecei a olhar e vi a minha sobrinha ali, a minha irmã não pôde vir, que ela ficou com manhã cuidando de Dona Creuza ali, e através da vida da irmã Patrícia, a missionária Patrícia, veio eu e minha esposa e o João Vitor, com 3 aninhos de idade, e ali nasceu aqui o Miguel, nasceu a Rebeca, né? E a nossa família acabou se estabelecendo, alguns aqui. Dali Dona Creuza acabou vindo, a Cleudinha, a Cleudice veio, e a Marina também veio, a família cerqueira, né? E eu comecei a lembrar, irmãos, tudo isso porque através de um missionário. Tudo isso através de um homem, uma mulher, um servo de Deus, que não olhou as limitações. Então, amado pastor Zé Fernando, missionária Beatriz, somos gratos, a Mariane também. Por isso a igreja está aqui. E nessa noite, irmãos, eu vou ministrar uma palavra, você já vai tomar o seu assento, mas o Espírito Santo de Deus, quando eu estava ali orando, que os irmãos estavam, louvando, o Espírito Santo de Deus me visitou, irmãos, e mudou a mensagem. E eu gosto quando isso acontece. Eu fiquei à tarde ali, hoje, você já vai sentar, calma, tá? Não me perdi não, fica tranquilo. Nós fizemos a nossa reunião devocional, e logo após a reunião devocional, acabamos um pouquinho mais cedo, né, do que do costume, e eu desci até o tablado ali de Jandira, uma areazinha verde, ali fui fazer uma caminhada, fui caminhar um pouco, coloquei um fone, ouvindo o louvor e fui caminhar, né, irmãos, a idade chega, temos que cuidar da nossa saúde também. E ali caminhei por algumas horas, depois de caminhar, comecei a correr, percebi que minha aptidão física estava mudando, porque antes, umas corridinhas, já começava a ficar ofegante, cansado, e, irmãos, eu não queria parar, eu estava ali, né, animado, cuidamos do espírito de manhã, cuidamos do corpo físico, e estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, em algumas áreas da nossa vida, não tem desculpa para nós, irmãos. Ou seja, conseguimos conciliar o físico também com o espiritual, mas fica tranquilo, tá? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, tá? Eu vou dar um passeio na Bíblia Sagrada aqui, irmãos, eu vou quebrar um pouco o protocolo da hermenêutica, mas eu vou seguir o que o Espírito Santo tem gerado no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, tá? Que Deus siga nos abençoando, gratidão a Deus mais uma vez pelos meus amados pastores, presidente, pastor José Fernando, a sua família, a missionária Beatriz, a Mariane, nosso amado pastor Leandro, sua família, irmã Priscila, todo o corpo de obreiro, a minha família, minha amada esposa, nossa amada irmã Ivana, essa baiana que eu tanto amo, a mãe dos meus filhos, a mulher que Deus me deu, eu quero cuidar até o meu último dia em nome de Jesus. Sou grato a Deus pelos meus filhos também, irmãos, louvado seja Deus, João, Miguel, Rebeca, e também pela minha sobrinha que está aqui nessa noite, a Marina, né, irmãos? Eu pego no pé dela, não deixo que ela quieta um minuto em casa ali, louvado seja Deus, e por tudo que Deus tem feito e por essa igreja. Se você puder abrir a sua Bíblia, louvado seja Deus, em 1 Reis, depois você vai tomar o seu assento, e depois nós vamos lá em Apocalipse, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler o versículo de número, vamos ler o 8 e o 9, em nome de Jesus, amém? 1 Reis, muito conhecida essa palavra, a palavra que estava no meu coração era completamente diferente, o Espírito Santo de Deus falou, vai ser essa aqui, eu falei, amém, Jesus, mas nós vamos ler um pouco mais também, nós vamos entender, aonde há o Espírito Santo de Deus, a liberdade, né, irmãos, em nome de Jesus. 1 Reis 19, versículo 8 e 9, eu posso ouvir um amém misturado com aleluia? Glória a Deus. Que não diz assim a palavra do Senhor. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui,
Elias. Poder tomar os vossos assentos, irmãos. Louvado seja Deus. Eu vou um pouquinho lá atrás, lá no finalzinho, o último livro da Bíblia Sagrada, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo de número 7, 8, apenas esses 3, 7 e o 8, tá, irmãos? Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Apocalipse 3, 7 e o 8, que nos diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva essas coisas. Diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela é clara e objetiva. Ela fala o que tem que ser dito. A palavra do Senhor, ela tem um poder de confrontar a gente. Eu gosto de dizer que a palavra do Senhor é um espelho onde nós nos olhamos, deparamos e entendemos as nossas fragilidades, as nossas limitações. A palavra do Senhor, irmãos, ela tem um poder de adentrar onde o homem não pode entrar. A palavra do Senhor, ela tem um poder de cumprir algo nas nossas vidas que nem a medicina consegue compreender. Quando estamos necessitados de alguma vitamina no corpo, os médicos recomendam alguma suplementação para poder suprir aquelas vitaminas, algum tipo de alimento. Em alguns casos mais específicos, tem que ir para um remédio mesmo. E a palavra do Senhor, ela tem esse efeito de cumprir em nós algo que vai trazer ânimo, coragem, fé, que vai fazer a gente caminhar um pouco mais. E duas coisas Deus falou comigo, eu aprendi, Vinícius, e tenho aprendido a viver na dependência de Deus. Quando eu estava ali orando à tarde, eu parei, guardei a Bíblia e falei com a minha esposa: hoje, uma vez mais, vai ser 100% na dependência de Deus. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Porque não adianta queremos trazer aqui ensinamentos, estudos sistemáticos, que é bom e eu gosto, mas o que vai mudar, o que vai fazer efeito no meu e no teu coração, é a palavra do Senhor, que tem poder para gerar ânimo ao nosso coração. E dentro do que eu li um pouco aqui em Apocalipse, você vai entender por que 1 Reis, Deus falou algo ao meu coração. Eu comecei ali a dar glória a Deus, a dar risada. Minha sobrinha olhou assim e falou: ela não entendeu nada. É a revelação do Espírito de Deus vindo na minha alma e falando: nessa noite, se você adentrou por essas portas, se você está se sentindo fraco, fica tranquilo, tá? A fraqueza, irmãos, infelizmente ela faz parte de nós, tanto no lado físico quanto no lado espiritual. Mas antes que você fale: é isso mesmo, eu estou fraco, eu quero dizer que tem vitamina do céu para a tua vida nessa noite. Tem vitamina do céu para a tua vida nessa noite. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro do Apocalipse, Deus, Ele manda escrever cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. Não vou me deter em todas elas: Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, e a própria igreja aqui, irmãos, que nós vamos ler. E tem também Sardes, fora da sequência, para você entender que eu quero trazer a vitamina do céu para a tua vida nessa noite. Deus vai fortalecer o teu espírito nessa noite. O problema não é você estar desanimado, o problema não é você estar fraco, o problema é você querer parar. E assim diz o Senhor: nessa luta você não vai parar, essa luta não vai te deter. Tem palavra de Deus para a tua alma nessa noite. Limanaia súbria. Não é o problema, irmãos, a fraqueza, Vic, evangelista. O que você está falando é Bíblia, é palavra de Deus. Nós vamos ver dentro da Bíblia que homens e mulheres de Deus tiveram lutas, se sentiram fracos, se sentiram desanimados, deram vontade de parar. Ei, você pode até se sentir fraco nessa noite, mas Deus te proíbe de parar, Deus te proíbe de retroceder. Você pode até ter estacionado, mas Deus vai colocar combustível nesse carro nessa noite, e você vai caminhar na presença de Deus. A igreja é Filadélfia, irmãos, amor fraternal. A igreja aonde muitos falam que ela é uma igreja pobre, mas ela também é rica.
De 7 igrejas, apenas 2 recebem elogio de Deus. De 7 igrejas, 5 não recebem, mas recebem repreensão, mas também recebem incentivo para continuar. O problema não é receber a repreensão de Deus, o problema é não dar ouvido o que Deus está falando. O problema não é receber advertência. Infelizmente, se puder baixar um pouquinho do ganho, para não dar microfonia, o problema não é ser advertido. O problema é não dar ouvido à advertência que Deus está dando. Preste atenção. É tudo nessa noite guiada pelo Espírito Santo de Deus. Teleguiada pelo céu. Pãozinho de Deus para nós nessa noite. Laodiceia recebe a repreensão mais dura e severa. Pobre, miserável, cega e nua. Como pode? A igreja, ou Laodiceia, que possuía tudo, indústria têxtil, produzia roupas, vendia roupas, nua. Deus está dizendo, o Espírito Santo, Deus fala, você vai entender, calma, tá? Fica tranquilo, aperta o cinto, que nós vamos decolar nessa noite, mas vamos aterrissar em segurança também, em nome de Jesus. Colírio para passar nos olhos. A medicina descobriu que lá existia uma substância que fazia colírio, que era bom para os olhos. E como é que Deus está dizendo, compra de mim colírio, porque o teu colírio para nada serve. A tua roupa para nada está servindo. A igreja é rica, compra ouro refinado de mim, porque tu é pobre, miserável, cega e nua, Laodiceia. Imagina ouvindo isso, irmãos. Será que nós teríamos estrutura para ouvir isso e dar glória a Deus? Laodiceia escuta, ouve isso. E mais para frente o Espírito Santo de Deus diz, João escreve quando está exilado na ilha de Pátimos, aonde o imperador Domiciano imaginou que poderia acabar com a vida de João. Mas eu quero te dizer algo, os planos de Deus para a tua vida não acabou não, tá? Não acabou não, você quer parar, você deixou as coisas de Deus de lado, mas assim diz o Senhor, você pode parar, mas Deus não para não. Você pode desanimar, mas Deus não desanima não. Rébia, súbria. Eu corrijo e disciplino todos a quanto eu. Nenhuma igreja das outras ouviram Deus falar isso, mas Laodiceia ouviu. A diferença é ouvir e colocar em prática, e nós não recebemos, não é advertência. Fica tranquilo, voltamos para Filadélfia, amor fraternal, próxima, ali. A Bíblia relata, irmãos, olha o que diz aqui, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Está sendo bem clara, chave, autoridade. Filadélfia tem autoridade para abrir e para fechar, Deus faz. Eis que a porta, quem abre é Deus, quem fecha também é Deus. Observe algo interessante, irmãos. Eu já vou aqui entregar já aqui o maná logo no decorrer da mensagem, porque Deus faz como Ele quer. Com essas obras que você realiza, ou seja, a igreja, Deus conhece a igreja pelas suas. Deus conhece a igreja pelas suas. Como é que está as nossas? É palavra, é Bíblia, irmãos. Fica uma interrogação para nós. Eu conheço as tuas obras, igreja e PCM. Conheço as tuas obras. Pode dar glória a Deus, irmãos? Se eu tenho feito a obra do Senhor, irmãos, eu tenho motivo para dar glória a Deus. Mas se infelizmente eu não estou fazendo, eu vou dar glória a Deus e vou dizer, a partir de hoje tem combustível para eu fazer a obra de Deus. A partir de hoje Deus está me chamando, Deus está me pedindo, porque é Bíblia, vimos isso de manhã, sobre a missão da igreja, ide por todo mundo. Nós não podemos ir no mundo inteiro, irmãos. Um casal de missionário, sem precisar ir na Bahia, ganhou uma família de baianos. Um casal de missionário, sem precisar ir em Pernambuco, ganhou uma família de pernambucano. Um missionário, sem precisar ir no Rio de Janeiro, ganhou cariocas. E nós, dentro da cidade de Osasco, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, nós também podemos ganhar vidas para esse reino tão maravilhoso. Irmãos, tem um vizinho que eu tenho um amor pela vida dele.
E nós estamos unidos. Fizemos uma amizade, ele vai igual criança. Esse dia eu estava em casa cansado, ele, vamos ali no mercado. Eu falei, varão, acabei de vir no mercado. Fui no centro com a família, ele tomei um sorvetinho. Estava deitado, eu falei, mas vamos lá, vai, vamos lá. Aí fui com ele. E ele toda vez que estava conversando, ele falava assim, que um dia ele queria ir para a igreja, um dia ele queria ser parecido, pela misericórdia do Senhor comigo. Aí quando foi ontem a gente conversando, ele falou, mas para mim não dá, para mim, eu fiz muitas coisas erradas, tentando explicar para ele que não é nosso mérito, é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que opera, nosso arrependimento Deus faz. Fala, o varão não é nosso mérito, mas ele não conseguiu entender, porque o mundo espiritual só discerne quem está no Espírito. Nicodemos era mestre da lei, mas não estava no Espírito. Jesus falou para ele, tu é mestre da lei, Nicodemos, como tu não está entendendo isso, não adianta. Lembra que Jesus falou para o seu discípulo, quando ele falava por parábolas, ele falava, a voz é dada a conhecer o reino de Deus, a voz é dada a conhecer os mistérios lá de cima, mas eles podem ter conhecimento, eles podem ter o doutorado, mas eles não têm o que a igreja tem, o discernimento espiritual. Deus deu para a sua igreja. Aí quando foi hoje de manhã, eu estava participando da devocional ali, no momento peguei meu celular e encheu meu coração, mandei mensagem para ele. Depois ele apareceu, eu falei, varão, quero te fazer um convite. Já fiz, marca um domingo, vamos para a igreja comigo. Aí ele, tá bom, Kleber, eu vou sim, só não vou hoje, porque ele acabou de ir para o Rio de Janeiro fazer uma entrega, ele é motorista, acabou de fazer, quem viu meu status, viu lá, uma carreta, aquela carreta era dele, estava consertando a carreta e eu lá, ajudando ele, só curiando e fazendo, filmando, tirando foto. Ajudando ele, indo buscar um refrigerante, buscava o negócio que ele pedia, ficava só olhando, tirando foto, ficava dirigindo a carreta dele. Aí ele falou, se eu vou, então ore por ele, Alencar, uma bênção, eu creio que Deus vai fazer algo na vida dele. Às vezes queremos ganhar o mundo inteiro, vamos ganhar um por vez? A minha irmã foi lá e trouxe o Quebrinho, né? O Kel, o Kleber, irmãozinho, continuamos sendo irmãos, e Deus foi fazendo a obra dele, fazendo a obra, diácono, presbítero, evangelista, e a gente continua fazendo a vontade de ser independente de cargo, né, irmãos? A diferença, irmãos, sabe em que está a diferença? Em quem aceita. Essa palavra de Deus aqui, ela vai gerar vitamina de A a Z ao teu coração, só vai fazer efeito se você aceitar. Eu vou poder gritar aqui, vou poder gritar, espernear, plantar bananeira, você precisa aceitar. A palavra do Senhor, vocês estão observando que eu estou tentando ficar bem tranquilo, porque eu quero que seja bem legível a palavra nessa noite. A semente, ela só vai germinar se ela encontrar o solo adequado. A palavra só vai surtir efeito se o nosso coração estiver aberto para receber ela. O semeador saiu a semear, e eis que ao semear ele começa a relatar, à beira do caminho, entre pedregais, entre espinhos. À beira do caminho, aquele que pega a palavra, se anima todo, e de repente, aquele entre pedras, cresce, mas não cria raiz. Vai todo dia para a igreja, mas não tem raiz. O pastor Leandro já falou, receita de Deus, não adianta só vir para a igreja, tem que ser igreja. Não é só, eu vou para a igreja hoje, domingo eu vou para a igreja, não perco um culto. Mas como é que está a nossa raiz? Raiz de crente se percebe quando a luta bate na porta, quando a dificuldade bate na porta, quando a tribulação bate na porta, quando o desânimo bate na porta. Vou rasgar o verbo aqui, irmãos. Eu creio que só eu dei vontade de parar, eu já tive vontade de parar, só eu tive isso. Só eu já fiquei desanimado, só eu que falei, até quando vai continuar? Só eu fiquei desse jeito, só eu, mais ninguém ficou desse jeito. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Deus falando, a igreja de Filadélfia, eu tenho porta que eu abro e ninguém fecha, eu tenho porta que eu fecho e ninguém abre. Olha o versículo 8 de Filadélfia, nós vamos finalizar daqui a pouco, lá em Reis. Conheça as suas obras que você realiza, e eis que tem um posto diante de você, uma porta o que, igreja? Uma porta o que? Versículo 1, eu abro, eu fecho, eu abro. Versículo 2, a igreja fiel tem porta aberta, a igreja fiel tem porta aberta diante dela, a igreja fiel tem porta que Deus deixa aberta. Ele poderia dizer e continuar, eu posso fechar, eu posso abrir, não. Para Filadélfia, ele deixa bem claro, tenho uma porta aberta. Deus vai abrir portas para os fiéis, Deus abre porta para aqueles que não retrocedem. Vou voltar a repetir, pode ficar desanimado? Pode. Meu Deus do céu. Pode querer parar? Pode. O que nós não podemos?
retroceder. O que nós não podemos parar. Hebreus, o que Hebreus fala, irmãos, para nós? Que aquele que colocou a mão no arado não pode fazer o quê? Olhar para trás. Arado, vou explicar. 2 animais na frente, tá? O jugo preso no pescoço dos dois, uma madeira. Uma tira de pau, de madeira vindo. E aqui atrás, como se fosse uma espécie de um material virado, e começa a puxar a terra. O animal está indo, puxando, trabalhando e arando a terra. E atrás vem quem? O agricultor. A terra está sendo preparada, o agricultor está plantando. Deus está falando, a terra está sendo preparada, e Deus está germinando a palavra ao meu, teu coração. Ele vai indo trabalhar e não olha para trás, continua arando a terra. Cada vez que a terra é levantada, o semeador semeia a semente. Aquela semente é plantada. É a palavra de Deus sendo plantada nessa noite. O efeito não vai ser hoje. O efeito não vai ser amanhã. Na tua perseverança, assim diz o Senhor, você vai colher. Na sua perseverança, você vai colher os frutos da terra que Deus tem preparado para você. Não é apto olhar para trás. Olhar para trás aqui é desanimar, parar. Irmãos, quando eu falo que nós podemos, porque bate, irmãos. Vocês me desculpem, mas estou sendo bem sincero, bate. Tem hora que você olha assim, parece que nada está acontecendo, Mari. Aí o inimigo se aproveita desse terreno, desse campo, bombardeia ainda mais. Está vendo o que está fazendo? O que está acontecendo? Nasceu alguma coisa? O que apareceu? Muito pelo contrário. Não tinha X, está só diminuindo, não é isso? Assim que ele faz. Aí você olha assim e fala, 10. Fala comigo, 10. Mais 9 não quer nada. Repete. Mais 9 não quer nada. 10, pastor Leandro. Mais 9 não quer nada. Mas tem um que quer. O que é que o pastor faz? Tem 10, tem 9 desanimados e um está querendo. Ele trabalha com quem está animado. Ele trabalha com quem quer. Gideão, mais de 12 mil soldados, Gideões, vamos para a guerra, eita maravilha, vamos para a guerra, tantos homens estão aqui, tem muito, Gideão, manda os covardes voltar, mais que a metade volta, já estava apertado com 32 mil, imagine agora com essa quantidade, tá bom, fazer o que, vamos o restante, tem muito, Gideão, agora eu vou provar o povo, você não vai dizer nada para o povo, primeiro ele falou, os covardes voltam, agora tu leva o povo. Nos mínimos detalhes, Deus nos aprova ou nos reprova. Está entendendo? Atenção, igreja. O inimigo é especialista em querer roubar a nossa atenção, nosso foco. O inimigo é especialista em colocar 9 problemas e quando tem uma solução do nosso lado. A gente foca em 9 que não quer nada e esquece aquele que você pode pegar na mão e falar, com esse aqui nós vamos crescer, nós vamos multiplicar. Está entendendo, irmãos? É dessa forma. Eu servi o exército, eu gosto de falar muito sobre isso, porque eu peguei muita experiência, irmão, no exército. Parece ser tão simples. Até a lanterna do soldado, a gente pegava a lanterninha pequenininha, colocava fita isolante e abria um furinho no meio, pastor Leandro. Mínimo do mínimo. A água do cantil não poderia estar pela metade, eu estava cheio, eu ficava vazia. Por que isso? Água do cantil pela metade denuncia onde o soldado está. Imagina um soldado na mata de madrugada fazendo a campana. Se for numa guerra, vai vir rajada de metralhadora para tudo quanto é lado no meio do mato, mesmo que não tenha alvo, e vai acertar alguém. Água no cantil cheia, o soldado está correndo, está pesado, mas a água não sacode. Se está pela metade, sabe o que a gente fazia? O sargento nos ensinava, ou bebe tudo ou joga fora. Estou sem sede. Com dor no coração, agora só Deus sabe que hora eu vou tomar água, mas não vai denunciar a minha posição. O inimigo não vai saber onde eu estou. A igreja tem que ser assim, irmãos, deixar o inimigo desbaratinado. Tem hora que tem que deixar de dar mira para o inimigo. Sabe por que o inimigo está bagunçando répia, súpria? Porque está tendo mira para ele. Não vai ter mais mira nessa noite não.
Onde é que está esse soldado, esse crente? Ele não vai enxergar, porque o crente está sendo protegido no Salmo 91, debaixo do esconderijo do Altíssimo. É o esconderijo do crente, não é lá fora, não é na casa de vizinho, não é na casa de irmã, é no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo é dentro da igreja. Lanterna, furil mínimo. Estou com o mapa, preciso saber onde é a minha localização. Imagina um inimigo de longe olhando no meio do mato e vendo uma clareira lá dentro lá. Soldado bonitão com a lanterna no meio do mato, procurando a localização. O inimigo vai fazer só isso aqui, irmãos, ó. Alça e massa, na mira, fogo, abati com facilidade. Soldado no meio do mato com a lanterninha só com furinho, pequenininho. O inimigo está olhando, não está vendo nada. E ele está dizendo, ó, o inimigo está latitude 300 graus, longitude 90 graus. Ele está na nossa mira. Prepara o fuzil. Prepara o fuzil, que é o fuzil do crente, é a palavra. Prepara a palavra, irmãos. A igreja não vive na defensiva. Quem falou que a igreja é defensiva? Não, a igreja está na ofensiva. A igreja vai no ataque. A Bíblia diz que as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja. A função de uma porta é proteger, para que ninguém entre. A porta do inferno está lá protegendo, impedindo as almas de sair. A igreja está indo dizendo, vai ter que abrir em nome de Jesus. Vai ter que abrir em nome de Jesus. Vai ter que abrir em nome de Jesus. Porque porta que Deus abre, o inimigo não pode fechar. Irmãos, tanto maná aqui para a gente poder falar, mas vamos ser objetivo em nome de Jesus. Vini, versículo 7, do capítulo 3 de Apocalipse. Deus fala que a porta ele abre, a porta ele fecha. Mas o versículo 8 ele deixa bem claro, para Filadélfia tem porta, é aberta. Amor fraternal, fidelidade, pouca força, mas não negou o meu. Eu tenho te observado, Filadélfia. Será que Deus pode olhar para nós hoje, irmãos, e falar, você vai falar o seu nome, tá? Kleber, eu tenho te observado. Maravilha! Tem Jesus! Aleluia! Kleber, eu tenho te observado. Está entendendo ou eu preciso explicar? Preciso parafrasear ou não? Só repete, se quiser eu parafrasear. Preciso? Kleber, eu estou te vendo. Oh, glória, amém. Kleber, eu estou te vendo. Tá? Quem entendeu diz amém. Amém. Mas irmãos, não é para se assustar. Oh meu Deus do céu, para com esse negócio. Tem umas pessoas que abrem a Bíblia quando vê umas frases, entra em desespero. Eu já passei muito por isso. Hoje eu olho e falo, obrigado, o senhor está me dando uma advertência, está me chamando a minha atenção, o senhor está mandando eu ficar atento. Já pensou se Deus não falasse nada, pastor Leandro? Imagina. Irmãos, uma vez eu fiz uma instrução no quartel, eu vou finalizar com eles em nome de Jesus. Vocês só me dão um tempinho aí, tá? Vocês tomam cuidado com o pregador, toda vez que ele fala que vai finalizar, mais 15, 20 minutos para frente. Mas você já me conhece um pouquinho, sabe como é que é. E a gente tinha uma instrução, irmãos, que era assim, a gente tinha que entrar num terreno e receber uma senha. E nós tínhamos que levar essa senha até o final daquele campo de instrução. E eu não sei por que cargas d'água sempre sobrava a missão mais complicada para mim, varão. Não sei por que, eles gostavam de me colocar no estreito. Fala, Cerqueira, você vai levar a senha. Aí você fala, fácil, vou mandar um zap para o meu amigo ali com a senha, do outro lado eu olho, o zap já foi. Fácil, vou pegar uma canetona aqui e vou escrever, não pude escrever em lugar nenhum, só na mente. E a senha era grande. Eu lembro até hoje, mais ou menos assim, em D mais D, a primeira companhia necessita de suprimento A e B, água e comida. Os suprimentos mais básicos para a sobrevivência do soldado, a companhia estava sem. Se o inimigo descobrisse isso, ele ia falar assim, já sei o que eu vou fazer, não vou nem bombardear eles, e vou só impedir que chegue suprimento até eles. Estratégia de guerra. Lembra que Senaqueribe fez isso em Israel? Ninguém entra, ninguém sai, vocês vão comer o próprio instrumento, as próprias fezes de vocês, vocês vão tomar o próprio xixi de vocês. Está na Bíblia falando sobre isso em Reis, quando Senaqueribe sitiou para invadir. Não vamos bombardear vocês, não, fica tranquilo, vocês vão ficar aí dentro de boa. Sem problema nenhum, não vamos invadir, não vamos lançar flecha, não vamos lançar dardo, não vamos fazer nada. Vai acabar com a vida de vocês. Fazem muito isso nos dias atuais em guerra. Eles lançam mísseis, destroem o depósito de suprimento, erramos o alvo. Nada disso, acabou com o alimento de um grupo, o que vai acontecer sem comida? Ou se rende ou morre de fome. Foi isso que aconteceu?
Ninguém saiu, o leproso fez o que? Resolveu sair. Vocês estão entendendo o mistério, irmãos? Deus vai dar estratégia para você, Deus vai dar estratégia para nós. Deus está dando estratégia, o inimigo não vai sitiar não, tá? Assim, ele não vai sitiar a tua casa, ele não vai sitiar a tua família, ele não vai sitiar o teu trabalho, ele não vai sitiar a tua mente não vai ser sitiada. Ei, Deus está entrando no campo mental nessa noite, para deixar de ser sitiada a sua mente. O terreninho complicado, irmãos. O terreninho complicado. Mas não, vamos correr um pouquinho aqui. E eu entrei no terreno, irmãos. Fui passando pelos obstáculos. Chegou lá na frente, peguei um sargento. Ele falou: Cerqueira, fala a senha. Falei: não, senhor, sargento. Cerqueira, você está doido? Falei: não, senhor. Cerqueira, me fala a senha. Falei: não, senhor. Cerqueira, eu quero. Falei: não, senhor, sargento. Aí começou as humilhações no meio do mato ainda, você imagina, né? Aí ele olhou lá para baixo, lá, irmãos. Tinha uma poça de lama. Falou: Cerqueira, desce. Falei: meu Deus, sei o que ele vai fazer. Aí eu desci. Cheguei perto da poça, dei aquela paradinha, virei para ele e falou: senha. Falei: não, senhor, entra. Entrei. Água até as canelas, molhou o coturno, acabou com a vida do soldado quando molhou o coturno. Molhou o coturno, irmão. O sangue do baiano ferveu. Falei: se eu estou com um fuzil na mão aqui, o negócio vai ficar estreito aqui dentro desse mato. E aconteceu, por isso não pode deixar recruta com fuzil municiado, entendeu? Porque não está preparado para isso. Cerqueira, senha. Falei: não, senhor, sargento, de joelho. A água que estava até a joelho, agora está até a perna, varão, até a coxa. Cerqueira, senha. Não, senhor, senta, cerqueira. Cerqueira, senha. E já foi tudo embora. Tira o gol, cerqueira, tira o gol, enche de água, cerqueira, coloca na cabeça. Maravilha, essa gente. Se só não fosse tão grande essa gente aqui dentro, nesse meio do mato. Ele viu que eu não entreguei, ele falou: vamos voltar. Quando eu cheguei lá todo efetivo, só faltava eu. O tenente olhou para mim, todo encharcado, olhou para o sargento Barbosa: Deus te abençoe em nome de Jesus. Sou convertido hoje a Cristo Jesus. Olhou para mim, olhou para o sargento e deu risada. Vamos pro. Aí ele chegou perto de mim no acampamento, quando estava em forma ainda, usou um termo que eu não vou repetir, falou: você está? Eu tive que, não, senhor, sargento. Depois sabe o que ele teve que falar? Foi até o fim, mas não entregou a senha. É isso que Deus quer de nós. Entendeu, irmãos? O inimigo quer desbaratinar. O inimigo quer confundir, mas ele não vai confundir em nome de Jesus. Me molhei, tomei um banho de água, mas não há sofrimento que um dia não se acabe. Cheguei no quartel, tomei banho, troquei de roupa, fui para casa descansar e dormir. Era um outro dia, preparação psicológica. Satanás, o inimigo quer abater, quer abalar o seu psicológico, mas ele não vai te abalar não. O exército gosta de mexer com o psicológico dos soldados, sabe por quê? No meio do acampamento, no meio de uma guerra, não tem oba-oba, é tiro de fuzil de verdade, é corpo sendo estirado no chão, não tem momento para chororô, não tem momento para molhar o meu coturno. Nós estamos numa guerra, igreja, nós estamos em uma guerra. Não mostra-se fraco em meio a essa guerra não, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Lá em Reis, onde eu levei, o que faz aqui Elias? Satanás quis colocar um dos maiores missionários dentro de uma caverna. Ei, Deus não tem caverna para você. Deus não tem caverna. Sai dessa caverna nessa noite. Sai dessa caverna. Ei, para de sofrimento. Para de se lamentar, só sobrou eu. Ou como é que tá? Não, tem mais 7.000 que não se dobraram. Tem mais fiéis da terra. Tem mais aqueles que estão percebendo. Ei, sai da caverna. É noite de Deus tirar crente da caverna. Deus não tem caverna para você. Deus não tem caverna para missionário. Deus não tem caverna para aquele que faz a vontade de Deus. Elias abalou o psicológico dele, irmãos. Elias ficou abalado. Já conhecemos, não vou ficar repetir isso aqui. O homem que enfrentou 450 profetas de Baal, profeta de Azera. O homem ali que fez, segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu. O homem que fazia Acabe ficar de cabelo em pé. O homem que onde chegava, todo mundo se reverenciava, porque Elias chegou, o tibista. É um homem de Deus. Homem e mulher de Deus, quando chega, todo mundo reconhece. É diferente. Faz a diferença. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. Você faz a diferença aonde você chega. Segundo a minha palavra, não vai chover. Assim aconteceu.
Agora escuta uma mulher comedora de arroz e feijão, profetiza de Baal. Que não aconteça com você, mas isso aconteceu com os profetas. O que é que mete medo nisso? Mas quando vê na mente dele, sou eu, Senhor. Acontece, por isso que eu falei no começo, irmãos. Quem somos nós melhor do que Elias? Volto a repetir o que eu falei no começo, somente eu tive vontade de parar. Somente eu passei por luta, é isso? Pelo jeito só eu passei por isso, mas glória a Deus que Deus nos sustentou de pé, em nome de Jesus. Mas Elias não parou, foi para a caverna, bem feito, ó irmãos. Segundo alguns teólogos, eles falam que Elias entrou na caverna, foi até a caverna, com o objetivo de se comunicar com Deus. Porque no Monte Horebe foi onde Moisés recebeu a teocracia, Deus dá para um homem e o homem dá para o outro homem. Então como se fosse, eu vou até o Monte Horebe, porque lá Deus vai se comunicar comigo. Só que não precisamos ir até o Monte Horebe. O Monte Horebe está onde nós nos posicionamos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque havia um conflito entre samaritano e judeu. O lugar de adoração é lá em Jerusalém, porque lá está o templo. A visão deles era condicionada que Deus só manifestava a glória no templo. Aí Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Aonde nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Ezequiel pensava da mesma forma. No rio Quebar, quando ele tem aquela visão metafísica, que ele vê aqueles seres, ele se prostra em terra, e Deus fala, coloca-te de pé e falarei contigo. O profeta não estava em pecado, está caído o profeta Ezequiel, nananina não. O profeta se prostrou porque ele viu a glória de Deus na Babilônia. A glória foi manifestada no meio da Babilônia. Deus diz: Ezequiel, levanta que eu vou falar contigo. Eu vou te revelar coisas grandes. Eu vou te revelar coisas fortes, Ezequiel. Eu preciso te fortalecer antes. Eu vou te enviar para um povo duro serviço, um povo ruim, mas o teu semblante vai ser mais duro do que o deles. O povo está olhando para Ezequiel bravo. Ezequiel, eu estou mais bravo ainda, porque quem mandou é todo poderoso. Missões, o missionário vai aonde ninguém quer ir, aonde é tudo improvável. O que faz aqui, Elias? Elias relata o que está acontecendo na vida dele. Alguém aqui já conversou com Deus, já falou o que está acontecendo? As coisas não estão fluindo. Está assim, está assado. Alguém já sentou no divã de Deus? Ninguém sentou no divã de Deus ainda, irmãos? Vamos sentar nesse divã que é bom demais. Eu amo sentar nesse divã. Dobro o meu joelho, tem hora que eu deito no chão, tem hora que eu choro e converso com Deus. Acordo a casa inteira, acordo às vezes que mora lá na... Isso é... Estou conversando com meu pai. Estou desabafando com meu papai, que quer ver o meu bem. Não estou desabafando com o vizinho que vai querer saber como é que está a minha vida. Não estou desabafando com o irmão, nada contra, que às vezes não vai poder me ajudar. Tem um louvor que eu gosto, não mostra as suas feridas para quem não tem remédio para curar e força para ti erguer. Há feridas aí, Deus quer curar essa ferida nessa noite. Mas temos que ir no lugar certo. Fraturei a perna, eu vou aonde, irmãos? Procurar um ortopedista. O clínico pode até receber, mas quem eu tenho que ir aonde? No ortopedista. Está doendo na alma? Procura seu pastor. Irmão, se tem uma pessoa que mais vai querer ver seu bem, é seu pastor, irmão. O chamadozinho abençoado, né, pastor Leandro? Que nós amamos tanto, mas é árduo. Deus coloca um amor, irmão, que não tem como explicar. Se não tiver amor, irmão, para. Não para, pastor. Se não tiver amor, para. Por isso, pastor não é feito dentro de sala de teologia. A sala de teologia é cumprimento para nos conhecer o que nós estamos ministrando. Pastor é um chamado divino, nada contra, tá, irmãos? Quem faz teologia vira pastor. A melhor confirmação vai ser o próprio Deus. Deus não tem caverna para você, missionário. Vou repetir, Deus não tem caverna para você, missionário. Sai dessa caverna nessa noite. Qual é a caverna que você entrou? Elias entrou na caverna por simples fato de uma mulher ameaçá-lo. Tem coisa muito por trás disso, eu sei que tem. Mas quando ele ouviu, às vezes é isso. Eu entrei na caverna porque a irmã falou comigo. O irmão passou, não me cumprimentou. O pastor não me ligou essa semana. Ô irmão, não para com isso. Ouvimos aqui a palavra introdutória, 10 virgens. Virgem é pureza, virgindade é pureza. Nunca foi tocada. É ou não é? A simbologia de Cristo e a igreja é o noivo e a noiva.
Como é que a noiva espera o seu noivo? Puro. Não é? Em santidade. O noivo vem todo feliz. Para quê? Para poder, irmãos, ter a sua noite de núpcias. É normal, Deus criou. Foi criado com objetivo, dentro do matrimônio. Não é? Aí fala que nós somos a noiva, esperando o noivo voltar. E como é que essa noiva espera o noivo? Carnaval, vou lá na balada, pular o carnaval, festa da carne. Opa, vai ter uma balada sexta-feira, eu vou lá. Ela está demorando, está trabalhando, meu noivo está trabalhando lá na Bahia. Está esperando em santidade, é a Bíblia que fala sobre isso. 5 era prudente, 5 loucas, insensatas. As prudentes é aquela que está vigilante, está atenta. Você percebeu que eu preguei em várias partes aqui na Bíblia, mas com um objetivo só: fortalecer a minha e tua alma nessa noite. Porque para Filadélfia foi mesmo com poucas forças. Eu volto a repetir, irmãos, o problema não é ter pouca força. Para com isso. Vai ter momento que a nossa força vai ser fraca mesmo. Mas nós não podemos é o que? Desistir, parar, não quero mais, eu estou entregando tudo. Não entrega não. Não entrega o que é de Deus. Deus está falando ao meu teu coração nessa noite. Vai devagarzinho, devagarinho. Vai devagarzinho, vai. Vai como um mineirinho, devagarzinho, né? Eu sou baiano. O pessoal fala, baiano é calmo demais. Então, hora que é bom ser em algumas situações é deixar Deus agir. Mas vai devagarzinho, mas vai. Hoje eu fui caminhar, irmãos, só andando. Um dia eu fui caminhar, estava só andando à noite. Aí entrou 2 mulheres, deu umas 2 voltas em mim. Eu falei, misericórdia, Jesus, já de pouco meu foi no rio. Aí demorou um pouco, ela deu mais outra volta. Eu falei, eu continuei caminhando. Aí quando o sangue ferveu, depois acho que 1 hora, o sangue começou a esquentar. Eu falei, agora está começando a esquentar. Está começando a esquentar. Eu fui devagarzinho. Quando eu percebi, ela estava parada. Aí eu já dei uma volta. Aí eu percebi, eu dei 2 voltas. Depois que eu procurei, cadê a mulher? Cadê as mulheres que estavam correndo? Nada contra, tá? Vai devagarzinho, eu vou andando. Quando você menos esperar, você está trotando. Quando você menos esperar, você está correndo. Quando você menos esperar, você está chegando aonde Deus preparou para você. Você está proibido de parar essa noite. Deus está te proibindo de parar essa noite. Eu estou fraco, Deus está te fortalecendo. Eu estou desanimado, Deus está te animando. Eu quero parar, Deus está te impulsionando. Vamos colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. Você não pode parar. A evangelista está doendo. Tem cura nessa noite em nome de Jesus, irmãos. A porta quem abriu foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Já imaginou, irmãos, quantas das vezes na Bahia eu ficava na fila de orelhão, falava com a minha irmã. Quando eu ligava, a patroa dela atendia e falava, Pati está na igreja. Eu ligo de tarde, foi para a igreja. Eu tinha que agendar o dia que eu ia ligar para conseguir falar com ela. Essa mulher só está na igreja. Essa mulher só fica na igreja. Eu não falo com a minha irmã, só na igreja essa irmã. Quantas lutas poderia desistir e parar? Primeira vez que ela foi na Bahia, dentro do meu quarto, nada contra, tá, irmãos? Mas eu não vou aqui omitir o que a Bíblia ensina, por causa de quem vai gostar, ele vai me gostar. Teição pendurado na cama, altar de vala do lado, pá, era desse jeito, irmãos. E quando essa crente chegar aqui, ia ficar pegando no meu pé, querer falar do meu texto. Ela chegou e não falou absolutamente nada. Oxe, eu já armado, ela que vem quente, que eu vou estar fervendo em cima dela. Eu amo minha irmã, mas ela que vem. Não falou nada. Antes de ir embora, me deu uma Bíblia de presente. E eu, espertão, filho de Apocalipse. Eu gosto dos desafios, logo o livro do Apocalipse. E surgiu a besta do mar, e que não sei o que, e os montes se ergueu, e que cada vez que eu olhei aquilo eu ficava sufocado. Vai acontecer tudo isso. Desesperado, eu falei, eu preciso ir para a igreja. Tinha coragem de falar com ninguém. Fui falar com um rapaz que era meu padrinho, estava fazendo seminário, ia ser padre, não era contra. Quando eu falei, ele para com isso, cara, não precisa ir para a igreja não, não sei o que. É verdade, né? Está entendendo como o inimigo é? Entendeu como o inimigo é? Em vez de chegar e falar, procura a igreja, rapaz, porque esse dia vai ser terrível. É pior do que você está imaginando. Vamos nos atentar, irmãos, em nome de Jesus.
Aí chegou o grande dia de vir para São Paulo, missões, então de missões. Vim para São Paulo só de férias. 20 dias eu tinha de férias, vim para São Paulo. Conheci São Paulo, decidi ficar em São Paulo. Estou 18 anos em São Paulo. Primeiro dia que eu cheguei aqui, Marcelo, cheguei na estação de trem, estava todo mundo correndo, já dei 2 passos para trás. Ela, calma, o pessoal vai pegar o trem. Eu falei, achei que era assalto. De verdade, é assalto. Todo mundo fala que a cidade, o negócio é terrível. Pergunta se eu quero ir para a Bahia. Tá feio o negócio lá, irmãos. Não quero, deixa aqui em São Paulo. Só se Deus mandar, deixa aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo Deus fez a obra, irmãos. Quantas vezes não ouvi? Não tem igreja na Bahia, não. Eu falei, tem mais proposta em São Paulo. Tem igreja em Jandira, tem mais proposta em Osasco. Poderia congregar em Jandira? Poderia, nada contra. Pastor, obrigado, irmãos, é uma maravilha. Obrigado, mas conversei com os pastores. Vai ficar melhor para a família. Eu estou lá em Jandira congregando, mas tem proposta em Osasco. Tem igreja em Jandira, mas tem proposta em Osasco. As horas estão se avançando. Deus tem propósito com você nesse lugar, não saia. Eu não estou aqui pregando igreja não, tá? E assim diz o Senhor, amadurece, Rebe, súbia. Senão eu vou te amadurecer, Rebe, anda. Demanaia, súbia, canta. Chega. Tem hora que Deus dá um chega, irmãos. Até quando vai brincar? Assim diz o Senhor, a porta foi Deus que abriu, você já viu que foi Ele que abriu, mas Deus está querendo posicionamento de você, Rebe, anda. Demanaia, súbia, canta. Quando Deus chama para nós nos posicionar, porque Ele quer abençoar, porque Ele quer derramar as bênçãos. Sabe por que as bênçãos não foram derramadas? Porque não está tendo posicionamento. É noite de posicionar. Ainda que está dentro da caverna, Deus te chama nessa caverna. O que faz dentro da caverna, Elias? Sai, Elias. Sai de dentro dessa caverna nessa noite, Elias. Deus tem obra. A obra não vai acabar dentro da caverna, não. Elias, volta. Elias não acabou, não. Elias tem uma obra contigo ainda, Elias. Olha aqui, irmãos, abre o olho rapidinho, pode olhar. Desculpa quebrar sua comunhão com Deus, meu Pai do céu. Elias, ele está pelejando contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. É isso? Se eu errar, vocês me corrigem, que muito bem está falhando, no Monte Carmelo. Geograficamente falando, teologia, geografia bíblica, muito bom esse livro. Tem uns que não gostam, mas eu amo. De Dan a Beceba, de norte a sul, Deus faz e opera. Elias está aqui, ó, pelejando com os profetas de Baal. Quando ele ouve, quando ele foge, ele vai para o deserto de Beceba. No deserto de Beceba, ele caminha mais 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe. Entenda uma coisa. Elias está fazendo o que aqui, Elias? Aí ele fala toda aquela situação toda, né? É bom falar para Deus mesmo. É bom ser verdadeiro com Deus. Eu sou verdadeiro com Deus. Tem coisa que às vezes eu não quero soltar e falo, Senhor, agora eu e o Senhor, tá? Está acontecendo isso. Eu estou nessa luta. Está difícil essa aqui, me ajuda. Aí tem hora que eu falo assim, Senhor, coloca anjo aqui à minha volta. Eu vou falar, vou verbalizar contigo. Está difícil essa luta aqui, assim. Me ajuda. Só quer que eu me perca? Eu tenho certeza que não, me ajuda. Me fortalece. Aí nós voltamos para onde? A palavra. Não vem sobre vós uma tentação senão humana. Mas Deus não deixará ser tentado além do que possais suportar. E juntamente com a tentação providenciará o quê? Meu Senhor não. Mas o Senhor não vai permitir que eu vá até onde eu não suporto? O Senhor vai preparar o escape? O Senhor está me ajudando? Aí o crente fica forte. Eita Jesus amado, eu não estou sozinho não. Mas vou voltar. Eu nem deixo os irmãos dar glória a Deus. O mistério é grande, tem que pregar o microfone. Elias, tu vai voltar, porque eu não tenho caverna para tu. Pouca força, tá, irmão? Essa é a palavra nessa noite, pouca força. Deus vai fortalecer. Tu vai voltar e vai ungir Jeú, rei sobre Azael, Jeú, rei sobre a Síria, Azael, rei de Israel, e Eliseu, profeta, no teu lugar. Eu vou te dar descanso. Não é tu que vai resolver se aposentar por conta própria, não. Você não vai se aposentar por conta própria, não. Deus não vai deixar, Deus não vai deixar você parar, não, tá? Deus não vai deixar, não para, não, que vai ficar estreito para você, tá? Vai ficar estreito, não se aposenta sem Deus tentando aposentadoria, não.
Aí vem a melhor parte. Tu vai até Damasco e lá que tu vai ungir. Sabe onde Damasco estava? Carmelo, Damasco. Saiu da onde não era para sair, caminhou 40 dias e 40 noites. Se tivesse aonde estava, quer dar uns passinhos e falar: oi, cheguei, quem é o rei, quem é o profeta? Posso descansar agora? Já preparou minha carruagem? A carruagem, mas quem vai levar é o rei de mundo que vai me levar. Preparou? Fica tranquilo, Elias, que tu não vai sair andando não. Vou preparar até quem vai te levar para lá para cima. Está entendendo? Eu acho que eu saí da cama, mas tudo bem, está entendendo, irmãos? Mas Deus é tão bom, ô Júnior, Deus é tão bom, que mesmo Ele fazendo tudo isso, Deus falou: vou te dar suprimento, eu vou te dar alimento, porque grande é a tua caminhada. Aí se não tiver o discernimento, fala: é isso mesmo, eu vou chegar lá no Monte Horebe. Não, a tua caminhada é longa para voltar onde eu tenho um propósito contigo. Não sai da onde Deus tem propósito, não. Não sai da onde Deus te chamou, não, porque você vai ter que voltar e a caminhada vai ser grande. Fica onde Deus tem propósito contigo. Não é fácil, pastor Leandro me perdoa, está se avançando, mas não dá, não estou aguentando, irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus mudou a mensagem para você nessa noite. Vai, é palavra de ânimo, irmãos, em nome de Jesus, de fortalecimento, irmãos. Tu vai ungir profeta, tu vai ungir rei, tu ainda vai fazer minha obra, Elias, missionário. Missionário não faz a sua vontade, mas a vontade de Deus. Nosso pastor está lá, irmão, do outro lado. Posso falar que era uma viagemzinha rápida, né, pastor? 2 mesezinhos para poder ir lá, passar com a filha e voltar. Deus, pastor, está lá em obediência, amor às almas. E nós estamos aqui, irmãos. Em nome de Jesus, você tem amor? Ama primeiramente a sua alma. Ama ela primeiro. Eu não estou preparado. Irmão, tem vezes que eu jejuo só por mim, Manchego. Hoje é só por mim, Jesus. Que não vai adiantar se eu não estiver fortalecido, não vou poder ajudar ninguém. O momento que eu enfrentei uma das minhas maiores lutas, irmãos. Um dia eu falo mais aberto. Eu recebi a ligação de pessoas pedindo socorro. Eu falava: Senhor, logo agora é que eu estou enfrentando mais uma luta. E Deus falava: é o momento de eu ver se você está olhando para você ou para as almas. Aí eu corria para os pés dele e falava: me ajuda para eu me fortaleça, para eu fortalecer quem precisa. Se não é momento de você fortalecer alguém, se fortaleça. Pode louvar, Mari? Pode louvar, em nome de Jesus. Deus está te fortalecendo, Deus está nos fortalecendo, irmãos. Quando eu fui preparar a palavra, eu falei: Senhor, fala comigo primeiro, Jesus. Eu amo pregar, quando Deus, eu só percebo que a mensagem sai quando está falando comigo. Então o primeiro a ser fortalecido aqui sou eu nessa noite. O primeiro que tem que ser fortalecido sou eu nessa noite. Porque seria muito fácil chegar aqui e jogar só para a igreja. Eu estou sendo fortalecido pela própria palavra que eu estou pregando. Deus está te fortalecendo. Pode louvar. Eu quero te convidar, vem na frente. Se eu for na frente vão dizer que é que eu estou. Não, vem na frente sem reserva, sem medo, irmãos. Vamos continuar, não para não. Elias se sentiu fraco, irmãos. Filadélfia era uma igreja que Deus falou: eu estou vendo que a tua força é fraca, eu estou vendo que é pouca a tua força, eu estou te vendo. O apóstolo Paulo pregou e falou: